Bom pessoal, boa tarde. Então na aula de arte de hoje, iremos realizar a correção das atividades que foram propostas na aula anterior. Lembrando então que o nosso eixo temático da nossa disciplina de arte, do nosso componente curricular arte, é artes visuais, dando ênfase principalmente no movimento cultural chamado de neoconcretismo. Então a primeira pergunta que foi passada para vocês foi observar atentamente cada uma dessas obras abaixo, que é a obra da série Meta-Esquemas, de Hélio Oiticica, o livro Noite e Dia, de Lygia Pape, e a série Bichos, de Lygia Clark. Através da análise dessas três obras do neoconcretismo, foi proposta a seguinte pergunta. Sobre as obras, fale de suas percepções quanto a cada uma. Descreva-as como se você estivesse falando para uma pessoa que não pudesse vê-las. Que elementos são utilizados, representados? Linhas, planos, cores. Então a proposta dessa questão era uma proposta pessoal, uma resposta pessoal. Você iria analisar a obra e descrevê-la a uma pessoa que não pudesse vê-la, uma pessoa que nunca viu ela. Aí você iria descrevê-la. Eu então também fiz a minha descrição de como é fazer. Como ela é uma resposta pessoal, eu analisei a resposta de cada um de vocês e concluí que estão corretas, estão tudo dentro do que foi proposto. Então eu também, a partir dessa premissa, fiz a análise da obra, E pude perceber que a série Meta-Esquema, o primeiro elemento que mais chama atenção, que pode ser observado de primeiro, são as formas. O primeiro elemento da arte visual que a gente pode observar são as formas, Principalmente o retângulo. E onde podemos observar que cada forma, cada figura possui uma direção independente, ela toma uma direção independente. Observa-se também a escala, a diferença de tamanho. O elemento linha também se contradestaca na composição desta obra e dessas formas, onde também podemos perceber a diferença nas texturas, Principalmente quando se coloca em destaque as expressões que as formas tomam. A segunda obra era a obra O Livro Noite e Dia, de Lygia Pape. Nesta obra, a gente pode observar que também há diferentes formas geométricas, Só porque aqui diferencia as formas geométricas. Na anterior a gente tinha o retângulo, aqui a gente tem o triângulo e o trapézio. A gente pode observar que aqui não há cores vivas, Nessas obras não há cores tão chamativas, não há cores secundárias. Há as cores mais como cinza, preto e branco. Essas são as cores que mais contradestacam nas obras, E apresentam também diferentes escalas, dimensões e linhas, A obra ela apresenta diferentes escalas, diferentes dimensões, tamanhos, movimentos, E por último, a obra da série Bichos, de Lygia Clark. Essa obra, ela é uma obra, gente, ela não é pintura na parede, ela não é uma pintura num quadro. Ela é uma obra física na qual a gente pode tocar nela. Ela é uma obra 3D. Ela demonstra então movimentação, forma, escala e dimensões diferentes. Essa obra, depois eu vou postar um link para vocês verem como ocorre essa obra. Essa obra, Lygia Clark, o propósito dela foi o seguinte: eu quero despertar nas pessoas a criatividade. Então, a partir de um pedaço de papel, ela dobrou, fez cortes, e o próprio indivíduo, ao chegar ali onde está aquela obra, ele pode criar bichos com suas mãos. Lembrando que esses bichos, gente, não fica parecido, por exemplo, eu vou criar uma ave. Não fica parecido igual uma ave. O que vai mandar ali é a criatividade da pessoa. Esse foi o objetivo de Lygia Clark ao propor a série Bichos. É o indivíduo, o telespectador, ao chegar ali, poder moldar e usar sua criatividade para expor o bicho que ele queria, criar o bicho que ele queria. Então essa foi a análise que eu pude observar e assim vi também nas respostas de vocês observaram em cada uma dessas obras. Lembrando, gente, que no neoconcretismo é despertar criatividade nas pessoas, com um movimento artístico, e nestas obras a gente pode observar principalmente isso. As três obras, elas não apresentam uma imagem que a gente já pode olhar e falar assim, é isso. Não, a gente tem que usar a nossa criatividade. E é isso que a gente vai ver agora na questão de número 2. Embora os artistas apresentados apresentem semelhanças como as formas de pensar a arte, cada um tinha suas próprias propostas e formas diferentes de apresentá-las ao público. O primeiro, a gente pode observar formas diferentes como triângulo, retângulo,
trazendo então concepções diferentes no que se tange à conclusão dela. A segunda, a gente observa triângulos contrapostos um com o outro. E o terceiro é a forma mais diferente de apresentá-las ao público, né? Que é onde o público pode tocar, onde o público pode moldar através da sua criatividade. Então agora a gente vai falar aqui sobre cada uma delas. Na série Meta-Esquemas, nessa se lida com diversas noções de esquema, né? Forma, e explora-se então as características como a criatividade. Já no livro Noite e Dia, ela apresenta um vigor construtivista, né? A partir da contraposição dos triângulos, a partir da noção de que formas geométricas contrapostas criam então o sentido de movimentação, de escala e de plano. Onde também podemos observar, né, que a criatividade e a imaginação do espectador ela é a porta para a interpretação. Na série Os Bichos, esta é uma obra no qual os espectadores podem tocar e moldar seu próprio bicho, né? O bicho está entre aspas, por quê? Porque não é um bicho de verdade que vai ser formado ali. A gente não consegue de primeiro entender que ele é um bicho. Apenas o indivíduo, apenas o telespectador que moldou, ele vai conseguir entender o que ele fez. Por isso que se usa a criatividade então do telespectador. A principal característica é a arte participativa. Duas condições e figuras de linguagem que estão presentes no neoconcretismo e em cada uma dessas obras é a metáfora e a ambiguidade, condição metafórica e ambiguidade. O que seria essa condição metafórica e essa ambiguidade? A condição metafórica é aquela figura de linguagem metáfora, né? Que traz o sentido figurado através de uma comparação, mas sem o uso da conjunção como. Então, o telespectador ele faz comparações daquela obra sem usar a conjunção como, né? Então, se tornando uma metáfora. Já a ambiguidade é o que tange principalmente a criatividade. O telespectador ele vai trazer diversos sentidos. Cada indivíduo vai ter uma interpretação diferente daquela obra. Cada indivíduo vai criar um sentido e uma interpretação diferente para determinada obra. Bom, pessoal, então essa foi a correção da nossa aula de artes de hoje. Espero que vocês tenham compreendido que o conteúdo, artes visuais, neoconcretismo. Tirem foto da atividade após ela corrigida. A questão de número 1 era mais pessoal. Já a questão de número 2, ela é uma resposta mais específica, né? Então façam a correção caso a resposta de vocês não esteja no sentido, não esteja no eixo. Lembrando, a resposta não precisa estar igual. Estando no eixo, estando no mesmo sentido, tá ok, tá certo, beleza? Então, corrijam e me mandam foto da atividade corrigida. Para além da presença, vocês ganharem a nota de participação.